Você já ficou parado na tela de morte sem apertar nada, só olhando aquilo ali, sem apertar nenhum botão? Às vezes a gente só fica olhando pra tela e não quer voltar ainda, sabe? Tem uma coisa bem da hora nesse momento, que é, cara, a derrota que a gente tem em cada jogo, ela é diferente, ela não é artificial, ela parece mais pessoal. Isso talvez é o que torna tudo tão difícil de largar, sabe? Eu nem faço ideia de quantas vezes que eu já morri em cada Souls-like que eu joguei. Eu acho que vai chegar na casa dos milhares, provavelmente. Depois de um tempo você começa a perceber algumas coisas estranhas, alguns diálogos, começa a notar cada detalhe pequeno. A rachadura na parede, um som diferente, som da armadura, ou um golpe de espada, enfim. A forma como a luz entra torta por aquela janela, sabe? Você aprende a enxergar o detalhe quando tá sofrendo devagar. Eu acho que é aí que eu comecei a perceber uma coisa que eu nunca consegui responder direito. Por que eu continuo voltando, sabe? Não no sentido, tipo, eu tenho motivação para poder voltar. Porque eu não desisto, porque eu sou forte. Não, cara, é outra coisa. É porque mesmo cansado, irritado, a gente sabe que provavelmente a gente vai morrer no mesmo lugar de novo e a gente tenta outra vez. É porque a gente é brasileiro? Não, porque insistimos em mundos que não quer a gente ali. O mais estranho é que isso não acontece só dentro dos jogos, né? A gente faz isso o tempo todo na vida real. A gente insiste em conversas que já morreram faz tempo. E a gente insiste em pessoas que já foram embora e a gente fica tentando resgatar. Insiste em sonhos que ficaram tão distantes que nem são nossos mais, sabe? E mesmo assim continua. Talvez porque parar assuste demais. Talvez desistir faça parecer que toda a dor anterior foi inútil. Todo o seu esforço foi inútil. Ou talvez porque existe uma parte dessa gloriosa experiência que a gente não sabe viver sem. Eu acho que é exatamente por isso que tanta gente se conecta com o estilo de Souls-like. Não porque eles vêm do poder, sobrevivência, diversão, mas você não se sente especial nesses jogos. Você é pequeno, você é frágil, então é algo muito mais íntimo, muito mais humano. A fogueira no Souls-like não parece uma vitória, parece só uma pausa na longa caminhada. Um lugar que você pode respirar, parar um pouco, pensar antes de continuar um próximo sofrimento. E talvez isso é o que falta para você ir do outro lado na vida real. Uma pequena pausa. Não vou te dar a solução, às vezes pode ser que não tenha recompensa realmente, mas são só alguns segundos de silêncio antes da próxima batalha. O mundo real cansa. Tem dia que você já acorda exausto, já derrotado antes mesmo de levantar da cama, sem vontade de enfrentar nem aquelas menores coisas, sabe? E mesmo assim você levanta, mesmo assim você aperta o botão, mesmo assim você continua. E talvez esse vídeo seja exatamente sobre isso, sobre esse ciclo, sobre esse peso, esse fardo de continuar. E sobre porque no fundo a gente parece incapaz de parar. Tem uma coisa que os Souls-likes fazem melhor do que qualquer outro gênero. Eles colocam você dentro de um mundo que já acabou. Não tá acabando, ele já acabou. A glória já ficou para trás, o que sobrou foi pedra rachada, silêncio e poeira. E é estranho o quanto isso é bonito, porque ruínas deveriam afastar a gente. Mas nesses jogos elas fazem o contrário. A gente para, olha, caminha devagar, analisa, mesmo quando literalmente não tá acontecendo nada. E talvez isso diga alguma coisa importante sobre nós. Talvez a gente esteja cansado de mundos perfeitos. Porque perfeição não parece real. Mas decadência parece honesta. Existe um conceito japonês chamado wabi-sabi. A ideia de que existe beleza nas coisas incompletas, envelhecidas, quebradas. E acho que os Souls-like vivem disso. Cada castelo destruído parece carregar uma memória. Cada corredor vazio parece ter testemunhado alguma tragédia. Cada cavaleiro morto parece ter falhado tentando proteger alguma coisa importante. E o jogo nunca explica tudo completamente. Você só sente que alguma coisa enorme aconteceu ali. E isso cria uma nostalgia estranha. Uma nostalgia de lugares onde nunca estivemos. Tem cenários em Dark Souls que me lembram sentimentos que eu nem consigo explicar direito.
Como olhar fotos antigas de uma fase antiga da vida que já terminou, sem aviso. Ou revisitar uma cidade onde você já foi feliz, onde você cresceu, sabendo que nunca mais vai existir da mesma forma. Os seus likes entendem uma coisa muito importante: a dor deixa marcas. E essas marcas contam histórias. O problema é que no mundo real a gente tenta esconder isso o tempo inteiro. A gente esconde o cansaço, a gente esconde a tristeza, o fracasso, a insegurança, como se demonstrar desgaste fosse proibido. Mas os mundos desses jogos não escondem nada. Eles estão destruídos e pronto. Sem maquiagem, sem fachada, sem fingir que tá tudo bem. E talvez seja exatamente isso que faça esses lugares parecerem tão confortáveis. Porque eles não mentem. Tem algo extremamente descansante em entrar num mundo que não tenta te convencer de que tudo vai ficar bem. Porque às vezes não vai. Às vezes as coisas vão acabar. Às vezes as pessoas vão mudar, os sonhos morrem. Às vezes parte da nossa vida desaparece sem grande cerimônia. E talvez amadurecer seja perceber isso. Nem toda história termina de forma bonita. Nem toda batalha vale a pena. Nem toda perda tem significado. Mas ainda assim a gente continua vivendo. Talvez porque seguir em frente seja menos sobre esperança e mais sobre adaptação. E acho que é isso que eu sinto quando caminho por esses mundos destruídos. Não esperança, reconhecimento. Como se alguma parte silenciosa de mim olhasse para aquelas ruínas e dissesse: eu entendo. Eu demorei muito tempo para perceber uma coisa nesse estilo de Souls-like, que a morte não é uma punição. Só parece que é, mas na verdade não é. A morte é muito mais que isso. A morte é informação. O jogo só não tá dizendo: isso aqui não funciona, tenta diferente. E talvez a vida funcione um pouco assim também. O problema é que ninguém ensina isso pra gente. Desde cedo a gente aprende que tratar o fracasso como vergonha. Errar é uma humilhação. Não saber é uma fraqueza. Pedir ajuda é sinal de incompetência. Então a gente cresce acreditando que falhar significa que existe alguma coisa errada com a gente. E os seus likes desmontam isso daí completamente. Você vai morrer centenas de vezes, não porque é ruim, mas porque você está aprendendo. E aprender faz parte da experiência. Isso muda completamente essa relação com o erro. Porque depois de um tempo você vai parar de tentar vencer pela força e vai começar a usar a cabeça, a observar, a prestar atenção nos movimentos, padrões, ritmo. Então perceber uma coisa muito importante, que o problema nunca foi só o boss. Era você tentando atravessar tudo com pressa, tentando vencer sem entender nada. Isso vale para muita coisa, não só dentro dos jogos, sabe? Tem situações da vida que a gente tenta resolver no desespero, o relacionamento, trabalho, medo, solidão. A gente força tudo, insiste, empurra, corre. E às vezes a única coisa que a gente realmente precisa para poder acontecer, sabe? É respirar, observar. Mas isso é difícil, porque o desprezo ele faz barulho, né? E o silêncio ele assusta. Tem gente que prefere continuar sofrendo do que parar por 5 minutos e admitir que não sabe mais o que fazer. Eu entendo isso, porque eu já vivi exatamente assim. Já passei por fases onde parecia que eu estava insistindo em coisas que claramente não eram para mim. Mas continuar ainda parecia menos assustador do que desistir. E isso cansa de um jeito difícil de explicar. É como lutar contra a parede esperando que ela sinta dor primeiro. E dentro dos seus likes existe um momento muito específico que tudo muda. Que não é como você fica mais forte, mais calmo, ou agindo impulso. É quando você aceita a perder e a aprender. E talvez é por isso que derrotar um boss difícil traga esse tipo de felicidade verdadeira. Não vou dizer que é euforia, mas às vezes é um alívio, uma sensação de vitória. Você solta o controle, fica olhando para a tela sem saber exatamente o que acabou de acontecer, mas passa por aquele estado de tensão, sabe? Não sabe mais o que fazer, isso é humano. Tem gente que vive tanto tempo sobrevivendo que desaprende a descansar. E uma das coisas mais dolorosas da vida adulta é perceber isso. Que a criança que você foi um dia não queria isso. Perceber que você passou tanto tempo aguentando tudo que esqueceu de como é que era existir. Talvez seja por isso que a fogueira é tão importante nesses jogos. Ela não resolve nada, mas por algum tempo você pode simplesmente parar e descansar um pouco. E às vezes, só de parar já salva alguma coisa aqui dentro da gente.
Tem uma mecânica nos Souls-likes que talvez seja a coisa mais humana desses jogos. As mensagens no chão. Don't give up, be wary of edge, praise the sun. Às vezes são só piadas, às vezes são armadilhas, mas às vezes são genuinamente gentis. E o que me pega não é a frase, é o que ela significa. Que alguém esteve ali antes de você. Alguém passou pelo mesmo corredor, sentiu o mesmo medo, olhou para o mesmo vazio e decidiu deixar alguma coisa para trás para um desconhecido. Isso me quebra um pouco toda vez que penso. Porque a solidão desses jogos é muito específica. Você tá sozinho o tempo inteiro, mas nunca completamente sozinho. Tem manchas de sangue mostrando onde outros jogadores morreram, fantasmas atravessando corredores, mensagens aparecendo em lugares improváveis, e de repente o sofrimento deixa de parecer exclusivamente seu. Você percebe que outras pessoas também falharam ali, também ficaram perdidas, também sentiram medo, também quiseram desistir. Talvez seja exatamente isso que falta para muita gente na vida real. A sensação de que não está sofrendo sozinho, porque existe uma solidão muito silenciosa na vida adulta. Aquela onde você continua funcionando normalmente enquanto alguma coisa dentro de você está desmoronando. Você responde mensagens, vai trabalhar, faz piadas, sorri, resolve problemas. E ninguém percebe que você está cansado. Ninguém percebe que você está segurando muito mais o peso do que deveria. E acho que os Souls-like entendem isso de um jeito estranho. Eles entendem que companhia nem sempre significa conversa. Às vezes companhia é só presença. Só de saber que alguém passou pela mesma dor e sobreviveu. Talvez seja por isso que Don't Give Up, Skeleton virou uma mensagem tão famosa. Porque ela parece boba, mas chega exatamente no momento certo. E talvez a vida real funcione assim também. Talvez existam pessoas que nunca perceberam o quanto ajudaram alguém só por terem continuado existindo. Porque às vezes o que salva a gente não é o conselho, é a identificação. É perceber que outra pessoa também ficou perdida e ainda assim encontrou um jeito de seguir em frente. A solidão dos seus likes não é a ausência de pessoas, é a presença do silêncio entre elas. E honestamente, eu acho isso muito mais verdadeiro do que a maioria das representações de conexão que vemos hoje. A gente vive num mundo barulhento, todo mundo opinando, todo mundo performando felicidade, todo mundo tentando parecer bem o tempo inteiro, mas quase ninguém fala sobre cansaço de verdade. Quase ninguém admite que tem dias onde simplesmente existir já parece difícil. E talvez seja por isso que tantas pessoas encontram conforto nesses mundos melancólicos, porque eles não exigem performance. Você pode estar quebrado ali, o jogo não vai pedir que você sorria. Então por que a gente continua voltando? Eu pensei muito nisso. A resposta que eu encontrei às vezes não é nem sobre um final feliz ou tão bonito assim. Talvez a gente não saiba o que é viver de outro jeito. Existe uma experiência humana nessa repetição, nesse ciclo vicioso. Acordar, tentar de novo, fracassa, respira e tenta de novo e de novo. Em algum lugar dentro desse ciclo você simplesmente vai continuando, cansado, sem garantia de nada. Camus, um pensador, escreveu sobre Sísifo, que é um homem condenado a empurrar uma pedra eternamente. E durante muito tempo você percebe que, cara, que história deprimente, né? E hoje eu entendo que a liberdade de Sísifo esteja justamente no fato de que a pedra não pode decidir por ele. Ela pode cair e simplesmente passar por cima dele e matar, mas ele escolhe levantar. E acho que é isso que a gente faz quando a gente aperta tentar novamente. Não porque a gente tem certeza de vitória, mas porque continuar ainda parece mais suportável do que desistir completamente. Só que existe uma parte dessa história que ninguém fala, que é persistir também tem um custo. Tem uma linha muito fina entre coragem e compulsão. Entre continuar porque acredita e continuar porque nem sabe mais como é que para. Honestamente, eu nem sei quantas vezes que eu já fiquei confundindo os dois e eu ainda confundo. Não sou um robô, não sou de ferro, não sou perfeito. Nem nos jogos, nem na vida. Tem situação que a gente acaba machucando muito depois de deixar de fazer sentido. E mesmo assim a gente insiste, porque abandonar alguma coisa importante dói. Admitir que aquela dor talvez tenha sido inútil dói ainda mais. Eu acho que é nessa parte mais complexa dos seus likes que nem morrer a perceber o quanto que a gente se acostuma com aquele sofrimento.
Já teve boys que eu dei rage quit, desliguei e no dia seguinte eu tava lá de novo, porque, cara, tem uma parte dentro da gente que insiste em acreditar que toda dor precisa levar a algum lugar, mas e quando não leva? Quando a persistência só desgasta você cada vez mais e começa a custar parte de você que não vai voltar mais. Existe um preço. Esse é o ponto que às vezes não sai da minha cabeça. Existe um preço realmente para poder continuar. O personagem que derrota o boss final não sai intacto, sai cansado, mais velho, silencioso, às vezes sem a sua humanidade. E talvez a vida faça exatamente a mesma coisa com a gente. Talvez amadurecer seja perder e a sobrevivência seja só uma cicatriz. Talvez seja por isso que os finais de Souls-like raramente parecem felizes, né? Parece que tem uma verdade bem desconfortável que vencer não significa sair impune, sair ileso. Às vezes significa que você vai continuar existindo até depois da destruição ou até depois de acabar tudo. Talvez a força não seja aguentar tudo, talvez essa força seja aceitar que em algumas partes a gente vai mudar no processo. E ainda assim a gente escolhe continuar, sem garantia, sem recompensa, cansado. E aqui fica uma pergunta para vocês. O quanto de nós a gente está disposto a perder só para continuar avançando? Então, é isso que a gente vai trabalhar no próximo vídeo. E a gente vai ter uma longa e frutífera conversa sobre o que sobra da gente quando a jornada termina. O sacrifício ainda vale a pena. Se no final da estrada não sobrar ninguém para poder lembrar.